Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume, eu quero falar com vocês a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana, começando, obviamente, pela estreia do filme Superman. Então, vamos lá! Pessoal, só explicando pra vocês, eu tô um pouco resfriado, eu vou falar um pouquinho mais baixo aqui do que o normal, né, num tom um pouco mais tranquilo, justamente pra não desgastar minha garganta. Eu tô tossindo bastante, tô aqui até com o meu melzinho de própolis, né, mas, então me perdoem aí se o vídeo estiver um pouco mais baixo do que o habitual, mas vamos começar pela abertura do filme Superman, que é o novo filme da DC, o primeiro filme do universo DC, né, criado aí pelo James Gunn, nessa nova estrutura aí do David Zaslav, da Warner Bros. Discovery. Teve uma grande reestruturação e o primeiro filme acaba de ter uma abertura satisfatória, né? A abertura não fez muito mais do que o esperado, né, mas fez mais do que muitas pessoas diziam que iria fazer. Então o filme acabou tendo uma abertura boa, né, mas o mercado internacional não correspondeu da mesma forma. Então vamos abordar primeiro a abertura norte-americana de 122 milhões de dólares. 122 milhões é sim uma abertura muito grande, é uma das maiores aberturas do ano. Eu vou deixar aqui para vocês a pergunta: quais filmes tiveram as 5 maiores aberturas do ano de 2025? Eu quero que vocês digam aqui nos comentários antes de eu revelar isso para vocês, né? Então 122 milhões foi uma abertura boa, foi uma abertura acima do Homem de Aço, acima de Mulher Maravilha, isso em território norte-americano, porque no mercado internacional o filme perdeu para Mulher Maravilha e ficou um pouco à frente de Homem de Aço também. Eu vou fazer alguns comparativos com o Homem de Aço, porque os dois filmes têm muitas semelhanças. Primeiro, o orçamento dos dois filmes é exatamente o mesmo, 225 milhões de dólares. Os filmes estavam tentando dar um pontapé inicial em um universo compartilhado, né? O filme Homem de Aço era um pontapé inicial do universo do Zack Snyder, do Snyderverso, que todo mundo conhece muito bem, que chegou ao fim, né, mais recentemente aí, com filmes como Flash e etc. E agora a gente está vendo o pontapé inicial do próximo universo, também com o Superman. O nome Superman, obviamente, é o nome mais famoso do herói, enquanto Zack Snyder escolheu o Homem de Aço, que seria quase que o subtítulo ali, né, digamos assim, do Superman. Os dois filmes tiveram aceitações divergentes, né? Esse filme atual tá tendo uma aceitação um pouco melhor, bem melhor, na verdade, né? Se a gente levar em consideração os críticos e o público, mas a gente tá vendo uma guerra aí nas redes sociais envolvendo os dois grupos. Qual filme teve a maior abertura se a gente ajustar pela inflação? Foi o Homem de Aço. Só que se a gente ajustar a abertura, a gente tem que ajustar também o orçamento, e aí o filme teria um orçamento muito maior. Até porque, né, na época tinham reportes ali que o orçamento, na verdade, do Homem de Aço tinha sido muito mais alto. Eu, pelo menos até o momento, não vi muita coisa nesse sentido a respeito do Superman. Mas o James Gunn, ele é o arquiteto do universo, então ele pode estar usando uma matemática inteligente para fazer o filme parecer um pouquinho mais barato, ele pode estar jogando custo em outros filmes. Quanto a isso, não dá pra gente saber muito bem, né? Depende do que o estúdio reporta pra gente. E ao redor do mundo inteiro que o filme, como eu disse, deu uma decepcionada. O filme fez 217 milhões, se a gente somar o mercado norte-americano. Então o filme fez menos de 100 milhões ao redor do mundo, né? Se a gente excluir os Estados Unidos, que não é um resultado positivo. Então, até o momento, o mercado norte-americano está tendo uma performance muito mais positiva do que o mercado internacional. Mesmo que o filme do Homem de Aço também tenha tido uma performance semelhante, porque na sua abertura o filme teve 200 milhões de dólares, enquanto esse filme, como eu falei, está com 217. E agora eu vou mostrar para vocês quais foram essas 5 aberturas, né, do ano de 2025, começando pelo filme do Minecraft, que abriu com 162 milhões de dólares, então uma abertura muito boa para o filme do Minecraft. O filme não conseguiu bater a marca de 1 bilhão, né? Ele fez 955 milhões. Depois o Lilo e Stitch abriu com 146 milhões e com certeza vai bater a marca de 1 bilhão, porque o filme já encostou ali com 994 milhões. Depois o Superman com 122, então o Superman, como eu falei, teve a terceira maior abertura do ano.
o filme chega a 217 milhões, então a essa altura é quase zero a chance do filme bater a marca de 1 bilhão, porque o filme vai ter que ter um multiplicador muito bom, né, um multiplicador de praticamente 5 ao redor do mundo inteiro para conseguir bater essa marca, o que não parece ser uma realidade. Depois Jurassic World, que teve uma performance que decepcionou um pouquinho, né? Mas o filme continua crescendo muito, ele já chega a 529 milhões. E o Capitão América, que abriu com 88 milhões e chega a 413 milhões de dólares. E agora vamos falar a respeito de todas as últimas aberturas da DC, isso contando filmes que não são do universo do Zack Snyder, os filmes do Zack Snyder, e agora essa nova gestão atual aí do James Gunn. A gente começa lá atrás com o filme O Homem de Aço, né, que fez 116 milhões de dólares, depois a gente avança para 166, que foi a abertura de Batman vs Superman, que foi uma abertura muito boa, mas o filme perdeu fôlego muito rápido, né, como eu já falei várias vezes aqui no canal. Mulher Maravilha, o Esquadrão Suicida teve uma abertura de 133 milhões, então o Esquadrão Suicida pode não ter sido tão bem recebido pela crítica, né, por causa do Coringa ali, por causa do tom do filme, mas o filme foi um grande sucesso. Depois Mulher Maravilha fez 103 milhões na abertura, a Liga da Justiça fez 93 milhões, então esse filme do Superman fez o mínimo da lição de casa, que era trazer um hype mais alto do que do findado Snyderverso, e o filme conseguiu, porque ele trouxe mais dinheiro do que a maioria dos filmes do universo anterior. O filme do Aquaman abriu com 100 milhões redondo, Shazam abriu com 53, Coringa com 96 milhões, mas até o hype pelo Coringa sumiu também, né, com o passar do tempo. Aves de Rapina, 33 milhões. Depois Mulher Maravilha com 16 milhões, mas aí já foi no período da pandemia, né, Esquadrão Suicida 26, aí o Batman com 134 milhões. Adão Negro com 67, Shazam com 30, Flash com 55, Besouro Azul com 25, Aquaman 2 com 27, depois Coringa 2 com 40 milhões, talvez a maior decepção de toda essa lista, Coringa 2 com 40 milhões, e agora Superman com 122 milhões. Então, pelo gráfico, dá pra gente ver que o filme tá sim tendo uma performance positiva pra DC. Aqui eu coloquei o comparativo porque eu vou manter atualizado, né, conforme as semanas forem passando, eu vou mantendo atualizado Homem de Aço versus Superman. A gente tem aqui uma abertura de 116 contra uma abertura de 122. Obviamente, se a gente levar em consideração a inflação, o Homem de Aço teve uma abertura maior. E o Homem de Aço com 670 milhões contra 217. Então o filme Superman, para ultrapassar o Homem de Aço, tem que ter um multiplicador 3 mais ou menos, que não é algo certo, né? Porque outros filmes de heróis que a gente está vendo recentemente não tiveram um multiplicador 3, inclusive o Batman vs Superman, que eu acabei de citar, não teve um multiplicador como esse, enquanto o Homem de Aço, como eu disse, abriu com 200 milhões e chegou a 670, então ele teve um multiplicador maior do que 3. Se o Superman conseguir segurar a mesma performance que o Homem de Aço, ele vai bater a marca dos 700 milhões de dólares, mas vamos ver como vai ser daqui pra frente. Depois a gente tem o Batman versus Superman, eu coloquei aqui Batman versus Superman, né, pra gente comparar o Batman do Matt Reeves com o Superman do James Gunn. Eu sei que eles não vão fazer parte do mesmo universo, mas eu acho que é um comparativo adequado também. O filme abriu com 134 milhões de dólares contra 122 e fez 772 contra 217. Eu não acho que o Superman vá bater essa marca, né, vai depender de uma aceitação e de um boca a boca muito positivo a partir de agora. E aqui são as maiores aberturas recentes da Warner. Se a gente levar em consideração, eu não estou considerando os filmes do Cavaleiro das Trevas, né, que vieram antes do Homem de Aço. A gente tem o Homem de Aço com 116, Batman vs Superman com 166, Esquadrão Suicida com 133, It a Coisa 123, Batman com 134, a Barbie com 162, a segunda maior abertura dessa lista. Depois, Beetlejuice 2 com 111, Minecraft com 162 e agora o Superman com 122. Isso de 2013 até 2025. Então a Warner não teve nenhuma abertura fenomenal, né, digamos assim, batendo os 200 milhões, como Jurassic World, por exemplo, como alguns filmes da Marvel, mas a gente vê muito sucesso nos anos recentes,
né? Então de 2023 para cá, a gente já tem 4 filmes nessa lista. E aqui é a bilheteria total do filme, que obviamente eu vou continuar atualizando nas próximas semanas. A gente vê que o Superman já bateu o Coringa Delírio A2, o que é algo absurdo, né? Porque o Coringa 1 fez $1 bilhão, o Coringa 2 já foi ultrapassado pelo primeiro final de semana, que não foi nem um final de semana sensacional. Eu esperava um pouco mais, né, do Superman no primeiro final de semana. Eu acredito que algo na faixa de uns 280 até 300 milhões de dólares no seu primeiro final de semana, porque o Jurassic World fez muito mais do que isso, né, no seu final de semana estreante. E o filme, né, dos dinossauros continua tendo uma performance muito boa. Eu, no final de semana que vem, pretendo trazer alguns quadros a mais, mas o vídeo ficou muito grande, né? Vocês vão ver, provavelmente o vídeo de hoje vai ser um dos maiores clubes da bilheterias que eu já fiz, porque os 5 filmes no top 5 são dignos de uma análise um pouco mais aprofundada. Então a gente vai agora para o segundo filme, que é o Jurassic World Renascimento. O Jurassic World Renascimento caiu 56%, então o filme teve uma queda alta, o filme teve uma performance inferior aos seus antecessores. Eu não sei nem se dá para chamar de antecessores, né, porque é uma nova franquia que está surgindo ali dentro do Jurassic World, seria a terceira trilogia começando. A gente teve a primeira, que foi Jurassic Park, O Mundo Perdido e o Jurassic Park 3, depois Jurassic World, o Reino... Como é que é? Reino Esquecido, sei lá, Fallen Kingdom, e depois Domínio, e agora Renascimento. E só explicando um comentário que eu fiz no vídeo anterior, quando eu disse que Jurassic Park 3 era o único que não tinha um nome original, muitas pessoas interpretaram errado, né? Falaram que, na verdade, seria O Mundo Perdido Jurassic Park, o que para mim não faz tanto sentido. O que eu quis dizer é que se a gente tirar o nome, né, Jurassic Park, o Jurassic Park 3 não tem um subtítulo, entre aspas, enquanto o primeiro filme seria Jurassic Park, como eu falei, o segundo, O Mundo Perdido, o terceiro, Jurassic Park 3, ou seja, não tem um título original, ele tem o número 3. Depois a gente tem Jurassic World, né, que é o primeiro Jurassic World, então seria um título original. Aí a gente tem o Reino Adormecido lá, o Fallen Kingdom, o Domínio e agora Renascimento. Então todos os filmes têm um título, menos o Jurassic Park 3. Então não sei como que tantas pessoas interpretaram de forma diferente o que eu propus no vídeo anterior. Mas vamos continuar, né? O filme já não tinha tido uma performance tão boa assim, considerando a sua franquia, né? Considerando que é uma das 5 maiores franquias de todos os tempos. E o filme teve uma queda acentuada de 56% e o segundo final de semana de 40 milhões de dólares. Então não foi um segundo final de semana bom, considerando que é um filme do universo do Jurassic Park. Mas o filme chega a 529 milhões de dólares, que já se paga, né? Porque o filme teve um orçamento abaixo dos seus antecessores e o filme continua tendo uma performance muito boa em território chinês, né? Não muito boa, porque os outros filmes tiveram performances ainda melhores, mas o filme está conseguindo trazer dinheiro por lá, então fica bem difícil da gente prever o quanto esse filme vai fazer no mercado internacional. O filme teve um avanço de 211 milhões de dólares, que foi um avanço muito bom. O filme foi para 529, como eu falei, de 318 no seu final de semana de abertura. Então, de 318 para 529 foi um aumento de 211 milhões de dólares. Se o filme continuar nesse ritmo, ele deve chegar até a casa dos 850 a 900 milhões no final da sua corrida, que não é o melhor filme da franquia, obviamente, mas eu acho que mostra que esse mundo jurássico não precisa do Chris Pratt, não precisa, né? Óbvio que sempre é bom ter grandes atores que o público reconhece, mas o grande chamariz são justamente os dinossauros, né? Todas as crianças que eu conheço por aí querem assistir o novo filme dos dinossauros, muitas vezes nem sabe, né, que é Jurassic World, Renascimento, etc. Fala, eu quero ver o novo filme do Jurassic Park. Aqui são os maiores filmes da carreira da Scarlett Johansson, né, que hoje é a maior atriz ou ator, né, se a gente levar em consideração todo mundo, ela bateu o Samuel L. Jackson como a pessoa que tem a maior bilheteria, né, e ela é ou protagonista, ou pelo menos faz parte do elenco principal de todos esses filmes, né? Então a gente tem, obviamente, vários filmes dos Vingadores, Guerra Civil e Capitão América, o Soldado Invernal, e a gente pode ver no final de semana que vem, ou pelo menos daqui a 2 finais de semana,
o filme Jurassic World ultrapassando o Soldado Invernal. Não acho que vai ultrapassar nenhum filme dos Vingadores. Depois aqui, né, todos os filmes da franquia Jurassic Park, eu peguei o segundo final de semana de cada um deles para vocês darem uma olhada, e é óbvio que aqui não dá pra gente ignorar, como os filmes foram lançados num período muito grande, não dá pra gente ignorar a inflação, mas eu vou falando para vocês mais ou menos, né, quanto cada filme teria feito se a gente ajustar pela inflação. O primeiro filme fez 38 milhões no segundo final de semana, que seria mais de 80 milhões de dólares hoje. Então o filme foi um fenômeno em outro patamar, ele bateu a marca de 1 bilhão. Na verdade, se a gente ajustasse toda a franquia pela inflação, somente o terceiro Jurassic Park não bateria a marca de 1 bilhão de dólares. Inclusive, o primeiro Jurassic Park bateria a marca de 2 bilhões de dólares se a gente ajustar pela inflação. Então a gente vê o segundo final de semana de 38 milhões, depois do Lost World, né, do Mundo Perdido, 34 milhões, Jurassic Park 3, 22 milhões, Jurassic World, 106 milhões, isso mesmo. O Jurassic World foi um fenômeno que muitas vezes a gente não se lembra, né, foi um fenômeno gigantesco, 106 milhões em 2015. O Reino Ameaçado fez 60 milhões, que também foi um segundo final de semana muito bom. Domínio, 59 milhões. E Rebirth, 40 milhões. Lembrando que o Reino Ameaçado foi o maior de todos em território chinês. Fez mais do que o Jurassic World. Eu acho que o Jurassic World mostrou o filme para o público chinês e as pessoas voltaram para assistir o Reino Ameaçado. Então, antes de continuar, eu gostaria que vocês comentassem aqui se vocês acham que o Jurassic World tem potencial para bater a marca de 1 bilhão de dólares. E pessoal, só aproveitando o vídeo para falar a respeito das promoções que estão rolando lá na Amazon, eu deixei até as caixas das encomendas que chegaram para mim, porque os Eco Pops estão em promoção, ó, eu deixei separado aqui para mostrar para vocês, de 379 por 269. Então, os Eco Pops são aparelhos muito bons, eu já comprei diversos lá na Amazon, e os outros aparelhos da Eco também estão na promoção, os aparelhos Alexa e tudo mais. Então vou deixar o link aqui na descrição se vocês quiserem conferir todas as ofertas. Se vocês utilizarem o meu link, vocês não gastam R$1 a mais por isso, e é uma forma muito legal de ajudar o canal. Então o link está aqui na descrição. Vamos continuar agora para o filme da Fórmula 1, né? Obviamente estrelado pelo Brad Pitt, teve uma queda de 49% e trouxe mais 13 milhões de dólares. O filme está praticamente chegando à marca dos 400 milhões e ainda está trazendo dinheiro, né? Está com 393 milhões de dólares, que é uma marca muito positiva, mesmo com orçamento alto, justamente porque o ponto desse filme é atrair visibilidade para a Fórmula 1 em um país como os Estados Unidos ou até ao redor do mundo inteiro, né? Porque eles querem solidificar cada vez mais a Fórmula 1 como uma marca internacional, o que não era algum tempo atrás, porque o mercado norte-americano praticamente não assistia a Fórmula 1 e eles estão conseguindo crescer muito por lá. Então esse filme com certeza está ajudando nesses objetivos. E aqui a gente tem um comparativo de vários filmes de corrida. Eu sei que vocês mandaram algumas dicas, eu vou colocar no final de semana que vem, mas hoje eu tinha muitos quadros diferentes para fazer, então eu acabei deixando um pouquinho de lado. A gente tem Dias de Trovão, Carros, Rush, Velozes e Furiosos 7, Ford vs Ferrari, Gran Turismo e Fórmula 1. Né, eu sei que tem vários outros, o Need for Speed, por exemplo, né, com o Jesse Pinkman lá de Breaking Bad, o Aaron Paul, né, e muitos outros filmes também envolvendo corridas de carro, que eu vou tentar trazer pelo menos na semana que vem. Depois a gente tem as maiores aberturas do Brad Pitt, né, e onde esse filme se encaixa até o momento. Ele ainda não bateu Guerra Mundial Z, ainda não bateu Senhor e Senhora Smith, ainda não bateu Troia, acabou de bater Era Uma Vez em Hollywood com 392, o filme está com 393, 12 Homens e um Segredo já foi batido também, e agora falta 11 Homens e um Segredo. Eu acredito que esse filme não vai conseguir bater Troia e Guerra Mundial Z. E depois a gente continua para o Como Treinar o Seu Dragão, a versão em live action da animação da DreamWorks, que obviamente é uma animação muito querida aí por muita gente. O filme fez mais 7,8 milhões de dólares, caindo somente 30%, e o filme chega a 560 milhões de dólares, que é um resultado muito bom, né? Porque o filme custou 150 milhões, então ele praticamente já está fazendo 4 vezes o seu orçamento, que mostra que o filme já se tornou de fato lucrativo, né? O que é muito bom para a DreamWorks, que está tentando tirar do chão, né? A Universal como um todo, está tentando tirar do chão mais ou menos o que a Disney fez com essas versões em live action. Eu não sei quais outros filmes
tem um potencial muito grande, né, para ter uma versão em live action. Eu imagino que a Illumination Entertainment em algum momento vai tentar fazer um Meu Malvado Favorito ali em live action, alguma coisa nesse sentido, agora que muitos filmes estão conseguindo fazer essa conversão, né, de animação para a versão com pessoas de verdade. O filme trouxe mais 44 milhões de dólares depois de trazer 62 milhões na semana anterior, então a queda foi muito pequena. O filme deve trazer mais uns 30 milhões na semana que vem. Eu acredito que o teto para esse filme vai ser na casa dos 650 milhões de dólares, que não é o resultado fenomenal que muitas pessoas esperavam, né? Muita gente falou que o filme faria mais dinheiro do que Lilo e Stitch, o que não fez, né? Tá longe, na verdade, de fazer, mas eu acho que dá para ser considerado um grande sucesso porque ele está em pé de igualdade com as versões animadas e o orçamento ficou também, né, mais ou menos no mesmo patamar. Então é como se eles tivessem conseguido fazer um reboot da franquia e trazer o mesmo dinheiro que os filmes anteriores fizeram, mas eu ainda acho que o filme vai bater o segundo, né, que é o Como Treinar o Seu Dragão 2, que fez 621 milhões de dólares. E aqui as maiores franquias, né, da DreamWorks, começando por Shrek, eu peguei um filme de cada franquia. Shrek 2, 932, Madagascar 3 fez 746 milhões, Kung Fu Panda 2, 665, Como Treinar o Seu Dragão fez 621, Os Scrooges, 587, Gato de Botas, 554 e Como Treinar o Seu Dragão, 560 milhões. E na quinta posição, se alguém falou em animação que está decepcionando bastante, a gente tem Hélio da Pixar, que está sendo uma das maiores decepções da história da Pixar, né? Eu não diria que é a maior decepção da história das animações, porque Mundo Estranho acabou de chegar e fez um resultado muito pior, né? Então Hélio tá tendo uma performance um pouco melhor. O filme fez mais 3,9 milhões, caindo 32%, né, que pode parecer algo positivo, uma queda de 32%, mas não é, né, porque o filme já despencou e teve uma abertura irrelevante, né, para um filme tão grande, e o filme acabou de bater a marca dos 100 milhões de dólares, que é uma marca muito ruim, né, para um filme da Pixar que deveria a essa altura estar pelo menos na casa de uns 400 milhões. E aqui, ó, eu mostro que eu não estou chutando essa informação, os 117 milhões que o filme Hélio fez são horrorosos, né? Ó, ele ainda tá perdendo de Dois Irmãos, que foi o filme lançado no começo da pandemia. O filme teve 2 finais de semana e desapareceu das salas de cinema junto com todos os outros filmes. E mesmo assim, o filme Dois Irmãos ainda tá na frente do Hélio. Isso sem nem comparar com os outros filmes da Pixar, porque aí já é até sacanagem. O filme realmente cavou o buraco ali e mostrou que o poço era ainda mais fundo. E é curioso porque todo mundo tá dizendo que a Pixar acabou e etc., e esse filme veio depois do maior sucesso da empresa, que foi o Divertidamente 2, né? Então é difícil saber, as pessoas falam que querem filmes originais, aí chega um filme original, não traz dinheiro nenhum, e o filme anterior, que é uma sequência, bateu o recorde, né, como a maior animação de todos os tempos. Então, será que o público quer mesmo o filme original? Será que é isso que as pessoas querem assistir nas salas de cinema? Eu acredito que não, né? E os resultados provam isso. Depois, saindo do top 5, ficou Extermínio, né? O Extermínio 3 chegou a 138 milhões contra 72 de Extermínio 2 e 74 do primeiro Extermínio. Depois a gente tem Lilo e Stitch, que eu já falei pra vocês, né? Fez 994 milhões. Ele tá caindo muito devagar. Ele caiu de 35 para 27 para 22, né? Então quedas quase minúsculas ali. Provavelmente no final de semana que vem o filme vai trazer mais uns 15 milhões pelo menos e vai ultrapassar a marca de $1 bilhão, mas aí na semana que vem eu dou uma analisada um pouco mais a fundo. Eu vou colocar rapidamente os quadros aqui, porque como eu falei, na semana que vem eu vou focar um pouco mais no Lilo e Stitch, né? Aqui o comparativo entre os dois filmes, né? A versão em live action, depois o comparativo de todas as versões em live action versus os originais. O Missão Impossível continua caindo bastante, ele já está abaixo dos 10 milhões de dólares por semana, ele está com 584 milhões, então vai ser sorte se esse filme bater a marca dos 600 milhões de dólares, o que não é péssimo para a franquia, é péssimo para o orçamento do filme, né? Porque, ó, o primeiro filme fez menos do que isso, o segundo, o terceiro e o sétimo
né? Então o filme, como o oitavo da franquia, fez mais do que o seu antecessor, que seria o mínimo, né, para o filme melhorar um pouquinho a performance, mas de qualquer forma não dá para negar que esse filme vai perder bastante dinheiro para Paramount. Megan 2 continua decepcionando bastante, o filme está com 36 milhões contra 180 milhões do seu antecessor, o que é uma performance muito ruim. Depois a gente tem o final de semana passado, aqui no Brasil, né, a gente tem Jurassic World com 19,2 milhões, Como Treinar Seu Dragão, 8 milhões, Fórmula 1 com 7,1 milhões, Lilo e Stitch com 3,2 e Hélio com só 1,2 milhão de reais, né, então esses números aqui obviamente são em reais, e no acumulado do ano a gente tem Lilo e Stitch na primeira posição, Minecraft, Como Treinar o Seu Dragão, Capitão América 4 e Thunderbolts ainda dentro da lista, mas a gente vai ver logo outros filmes entrando e tomando essa posição. Provavelmente o Jurassic World, já na semana que vem, vai tomar um pedacinho dessa lista. A gente avança para o top 5 no mercado norte-americano, que praticamente não mudou, só que Jurassic World Renascimento entrou na lista, Minecraft, Lilo e Stitch, Pecadores, Como Treinar o Seu Dragão e Jurassic World Renascimento, né, são o top 5 hoje. E a gente tem o top 5 mundial, Nizza 2, Lilo e Stitch com 994, Minecraft, Missão Impossível 8 e Como Treinar o Seu Dragão também finalizam essa lista. E no acumulado dos estúdios, a gente tem, né, que a Warner tomou a liderança, como eu tinha previsto no final de semana passado, com a chegada do filme Superman. Então hoje, na liderança, tá a Warner com um pouco mais do que a Disney, né, a Warner está com cerca de 25,5% do mercado, a Disney com 25%, a Universal continua ganhando terreno com mais de 15%, e depois Paramount, Sony, A24 e Lionsgate. Então, pessoal, agora, como sempre, gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do resultado do filme do Superman, 122 milhões. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu? E nos vemos em breve.